Olá, tudo Bem diz. depois de 8 anos a gente retoma com essa piada Velha. velha. Pra ter uma ideia, aquele vídeo que a gente fez sobre o Guia dos X-Men, as pessoas reconhecem o Guilherme por conta do vídeo, É. que teve 43 mil visualizações, e a gente tá de volta Por agora. enquanto. Por enquanto. Mas esse aqui eu espero. Acho que esse aqui não vai bater, porque é complicado. Mas esse guia vai estar mais completo ainda. Porque, galera, 10 anos já mais aí. Não, 8 anos de publicações 8 da anos, Panini. É muito louco pensar que muita coisa que a gente comentou naquele vídeo, hoje eu pude ler, porque na época só o Gui lá com os formatinhos e coisas assim, ele foi orientando. Então é importante ressaltar pra vocês que esse vídeo vai focar mais nas principais revistas dos X-Men. Né? Uncanny X-Men, X-Men. A partir dos anos 80, os X-Men ganharam milhões de revistas, sabe? Então não tem como. Isso eu acho que é humanamente impossível. Né? Vai Seria ter que ter um vídeo especial pra cada um. Eu tô perdida. Não quer me ajudar? A gente baseou esse guia nas publicações recentes da Panini. Claro que nem tudo está em catálogo, porque é muita publicação, mas eu acho que ficou bem organizado para quem quiser correr atrás de um sebo, ou no mínimo, esse guia vai servir como uma referência, né, do que tem, do que saiu, o que falta. A gente vai falar aqui só do que a Panini programou até setembro de 2023. A partir daí, só a Sina pode dizer. Ou a gente em 2030, quando voltarmos para fazer um especial de 15 anos, Guia dos X-Men. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. É legal também de dizer que os X-Men, eles estão de Bem diz! Uihi! 60 anos de Mutantes, e para celebrar essa data, o Guilherme tá organizando um livro que sai pela editora Marsupial e tá nesse momento no Catarse, né, Gui? São 4 eixos, então são os temas dos mutantes, os quadrinhos, os filmes E os personagens. e os personagens. Cara, eu tô mega empolgado, são olhares sobre os X-Men. Muita gente da gibisfera que sabe falar sobre os X-Men com propriedade. Já tem mais de 200 pessoas apoiando, 10 mil arrecadados, isso aí vai ser um sucesso e o link tá aqui embaixo, beleza? Faça isso de novo e veremos onde você aterrissa. Galera, os X-Men, eles vão começar aqui na edição definitiva. Hoje, o jeito mais fácil de tu começar é através dessa publicação da Panini. É uma coleção, Gui, infinita, que publica os X-Men desde o começo. Mas tem um outro jeito, na verdade, de tu começar, que é pela coleção clássica Marvel. Talvez tu ainda consiga encontrar essas edições aqui, nas bancas e livrarias, só que tu vai ficar muito atrasado, porque só essas 4 já dão a primeira definitiva. Vamos lá, os X-Men, eles surgem em 1963. O Stan Lee, ele tava sem ideias para criar novos super-heróis. E aí, assim, o Stan Lee, ele dá várias versões para essa origem, né? A gente tem que considerar aquela que era comercialmente melhor para ele na época. Mas ele conta que a esposa deu a ideia. A esposa falou, ele chegou nela, olha, eu não sei o que fazer mais, eu já tenho Quarteto Fantástico, Vingadores. Aí ela falou assim, por que esses teus super-heróis, eles não nascem simplesmente com os poderes? Muito antes da Record, o Stan Lee queria vir com o nome Os Mutantes. Mas o Martin Goodman, o chefe dele, não curtiu muito essa ideia. Ele achava que não era nome muito vendedor. Desde a época a galera já não faz que não vai dar bom isso aí. E aí, então, o Stan Lee veio com um nome que vinha por extraordinários, de extra, né? Então, X-Men. E a equipe inicial, criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, tinha os X-Men originais, que acho que todo mundo conhece, né? Homem de Gelo, Jean Grey, Ciclope, etc. Anjo de Fera. E eles enfrentam o Magneto, logo na primeira história, né? Com seu visual marcante ali do Kirby. Pra quem não sabe, os X-Men, eles não eram um sucesso. Tanto é que chegou num ponto que a revista parou de ter histórias novas. A Marvel só republicava histórias antigas. É uma situação meio estranha de explicar, mas a numeração continuou. Isso. Só que, por exemplo, sei lá, edição 80. Tá, não é uma edição nova, é uma edição antiga republicada. Nesse ponto é legal de falar que a Panini tá publicando o X-Men Tesouros Escondidos, do John Byrne, porque o Byrne nos anos 90, no final dos anos 90, ele resolveu contar os Hidden Years. Que o título os em anos inglês escondidos, né? faz mais sentido em inglês do que Tesouros Ocultos, como a Isso. Panini traduziu. Mas ele quis contar o que aconteceu nesse período. Tu já leu essas histórias? Já li algumas histórias que saíram na X-Men Premium da Abril, né? É legal, porque fica travado na cronologia, né? É divertido, mas o Byrne ele toma algumas liberdades, por exemplo, de encaixar coisas que vão vir bem depois da cronologia ali naquela parte. Então,
talvez fica meio desconexo, assim, sabe? Então a Panini publicou em ordem os Mutantes desde o começo, nesses 3 encadernados. Aí vem o Hidden Years e nesse ponto aqui, esse 4º encadernado da definitiva da Panini é um bastantão dos X-Men. São as aparições da equipe em outras revistas nessa época. Enquanto eles não tinham um título próprio, né? Pra trazer suas aventuras novas. Mas os Mutantes vão ter o seu auge, né? o seu primeiro grande momento na história da Marvel com o Giant Size X-Men, onde a gente tem aí a apresentação de vários mutantes conhecidos, né? Na verdade, o Professor Xavier, para resgatar os X-Men clássicos, ele acaba sendo obrigado, que estavam presos em Krakoa, né? Olha aí, a ilha que hoje em dia é super importante. Eles estavam presos e o Xavier vai atrás de outros mutantes ao redor do mundo. Aí ele vai trazer a Tempestade, o Wolverine. O Wolverine ele já tinha aparecido na revista do Hulk um pouquinho antes, né? Isso. Ele traz o Colossus da Rússia. E é legal porque os X-Men, eles acabam ficando mais plurais, assim. Isso, os All New, All Different X-Men. Então, no Giant Size X-Men número 1, quem escreve é o Len Wein, que foi o mesmo criador do Wolverine. Mas aí, quem acaba assumindo os X-Men mesmo, a Uncanny X-Men, a revista, é o Chris Claremont, que vai conduzir eles por 17 anos seguidos, né? E ele vai ser o roteirista mais importante da história dos... Cara, o DNA dos X-Men, ele depende do que o Claremont fez. É impressionante, assim. Vamos morrer aqui. Eu sei, eles não estão preparados. Pô, a gente nem tá pegando aqui os quadrinhos, né? Mas aqui, galera, temos a referência aqui dos X-Men da Panini. Eu tenho aqui também o encadernado já com a segunda gênese, né? Que é o Giant Size. E mais o começo dessa fase do Claremont. E aí tu vai ter histórias como a Saga da Fênix. É o grande clássico aí dos X-Men, né? Vocês devem conhecer que a Jean Grey acaba perdendo o controle, acaba se matando. E interessante também falar é que a Saga da Fênix foi baseada em Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. E outros filmes também vão influenciar e serem influenciados pelos X-Men. Por exemplo, O Exterminador do Futuro, que é baseado no Dias do Futuro Esquecido, que é logo a saga que vem pouquinho da Saga da Fênix, né? Que é a despedida do Burnie, né, também. Isso é legal de falar, né? Uma simbiose que acaba surgindo ao longo da fase do Claremont, nesse comecinho, é quando ele se junta com o John Byrne. Eles são dois... Acho que dá pra dizer, então, que os dois são os maiores criadores dos X-Men, mais importantes até que o Stan Lee e o Jack Kirby, por incrível que pareça. Só que os dois, eles tratavam muito. Assim, eles tinham opiniões muito divergentes sobre o que fazer com os mutantes. Sim. Essa treta acabou tendo seu ápice aí no Dias do Futuro Esquecido, que vocês devem conhecer, né? A saga que os X-Men acabam aí vão para uma outra realidade. E o John Byrne pula fora. Logo que ele sai, a gente tem mais uma saga aí baseada em filmes, agora do Aliens, que é a Saga da Ninhada. Isso. E a expectativa do leitor brasileiro é que a Panini publique a Saga da Ninhada com as edições definitivas. Porque só saiu, né, digo mais recentemente, aqui na coleção clássica, coleção histórica Marvel. Isso. Que é uma coleção já que foi cancelada aí pela Panini. Nessa saga, a ninhada ela é como os aliens, então eles botam ovos nos corpos dos X-Men, das pessoas, e depois eles se transformam na própria ninhada. Tem a rainha da ninhada. Enquanto os X-Men estão no espaço, o Professor Xavier acha que eles morreram lá. E aí ele cria a equipe dos Novos Mutantes. Que eu coloquei o encadernado aqui como referência, porque faz parte ali da Saga da Ninhada, que é o primeiro Epic Collection aí da Panini envolvendo o universo dos X-Men. E galera, depois dos Novos Mutantes, vocês já podem passar para Deus Ama ou Me Mata. É um dos 3 maiores clássicos dos X-Men da história. A gente tem o William Stryker, o Reverendo. Ele abre uma cruzada contra os X-Men na TV, né, para tentar destruir através da opinião pública. E, cara, é um dos gibis mais importantes em termos de falar sobre preconceito num gibi dos X-Men. Eu acho que talvez aqui o DNA da equipe de tratar sobre esses temas fica mais escancarado, assim. É um quadrinho bem filosófico, né? Ele talvez deixe um pouco a ação de lado para falar um pouco mais sobre o que é ser diferente no mundo. E a Panini lançou agora, recentemente, uma versão que adiciona algumas páginas novas para esse encadernado. Que é umas páginas que não servem pra nada, que a galera o Claremont lá resolveu fazer, que é só pra tu... compra que é uma edição lá. Eu vou guardar a minha aqui, tá? Que é o que importa. Minha mãe sempre quis que eu fosse cirurgião. Seus insetos.
Galera, bom, aí depois eu coloquei aqui na sequência a coleção clássica só como referência, mas cronologicamente falando, depois da saga Nanhada, a gente vai pra saga dos X-Men, que já tem várias edições pela Panini, vocês podem ver que já tá é uma coleção bem grande, não tem uma previsão de término ainda, é outra coleção que a Panini publica enquanto né, estiver interesse do público. E vendendo, claro. E eu achei legal desse momento dos mutantes, porque é um momento mais calmo, né? Onde não vai ter aquelas mega sagas cósmicas. E foi muito legal pra mim, Gui, ler essas histórias, porque, cara, é o tipo de momento que tu quer descobrir dos mutantes. Então foi muito legal, por exemplo, ver a Vampira entrando nos X-Men, sabe? Como é que foi essa entrada dela? Tu tem a Tempestade ganhando visual punk. E virando líder dos Morlocks. E virando líder... Ah, isso é importante, né? Os Morlocks, eles surgem nessa edição. Os Novos Mutantes foi o primeiro spin-off das histórias, mas a partir aqui da saga dos X-Men, vários personagens vão ganhar minisséries próprias. Você tem ali Wolverine e Kitty Pryde, né? A Panini... Noturno, do Longshot, né? O próprio Wolverine ganha Wolverine, mas ele não está incluído, inclusive, na saga dos X-Men, né? Que é o Marvel Essenciais da Panini. Exatamente. Então é assim que vocês podem conseguir. E outro ponto legal é isso aqui. Esqueci o nome do... Garras Guardianas. Durante essa saga dos X-Men, tem as Garras Guardianas, que a Panini já lançou nesse encadernado, mas ao mesmo tempo tu consegue aí, né, toda ela. E aí as Guerras das Guardianas que começa os envolvimentos dos X-Men com Asgard, né? Até a própria Tempestade, ela empunha aqui, ó, o martelo do Thor, a Dani Moonstar vira Valkyria, e, né, o Loki se envolve com a Tropa Alpha, com os Novos Mutantes também. Então é bem divertido esse aqui também. A saga é baseada em trapaças do deus da mentira. Tá, ponto importante agora no nosso guia. A partir da edição 16 da saga dos X-Men, começa o Massacre de Mutantes. São 2 edições, então a edição 16 da saga e a 17. E esse também é um ótimo ponto de entrada para tu começar a ler X-Men. Essa aqui, na verdade, foi uma das primeiras publicações que eu li da equipe. E isso aqui é muito bom, cara. É muito legal, assim. Mesmo, é um quadrinho dos anos 80? Já estamos nos anos 80? 86. 86? Né? Pô, É o ano, né, dos quadrinhos, né? É o ano tem dos o quadrinhos. Watchmen, de Cavaleiro das Trevas, e tem o Massacre de Mutantes pros X-Men. Então muda um pouco também. Essa pegada dos X-Men fica um pouco mais pesada, um pouco mais sangrenta, violenta. Pô, tem né? cenas... Cara, o Arcanjo perde as asas, pra você ter uma ideia. Na trama, a gente tem os Carrascos sendo... A gente não sabe exatamente ainda quem ordenou eles caçarem os Morlocks, mas eles vão pros esgotos de Nova York matar esses mutantes aí bizarros. E aí, cara, é legal porque vai envolver Thor, vai envolver Quarteto do Futuro, Demolidor que participa também, né? É um dos primeiros grandes crossovers dos X-Men que depois vão se tornar uma tradição, né? Então, entre isso, tem algumas minisséries dos X-Men versus grandes equipes do universo Marvel. Então eles enfrentam o Quarteto Fantástico e enfrentam os Vingadores. Com o Quarteto Fantástico é para ter uma ideia mais ou menos do destino do Franklin Richards como mutante. E contra os Vingadores é pelo destino do Magneto, que, como a gente viu na saga dos X-Men, foi julgado e começa a participar da equipe dos X-Men. Chega! Caralho! E agora a gente tem que falar da Queda, que tá mais ou menos perto do Massacre, tem algumas edições ali naquele intervalo. Mas a Queda dos Mutantes ele é um crossover um pouco diferente, porque ele se passa em paralelo às histórias do X-Factor, dos Novos Mutantes e dos X-Men. Então talvez na saga dos X-Men a Panini nem publique X-Factor e Novos Mutantes. É verdade, ela, né? ela poderia pular de boa? Poderia pular de boas. Porque não afeta necessariamente diretamente os X-Men. Os Novos Mutantes eles enfrentam o Animador e acabam acarretando na morte do Cifra. O X-Factor enfrenta os Cavaleiros do Apocalipse e o Apocalipse. E nessa época o Arcanjo se torna anjo. O anjo se torna arcanjo. O anjo se torna arcanjo. Que tinha perdido as asas no massacre e agora ele vai ter isso. suas asas de metal. Isso. E os X-Men, eles enfrentam a Força Federal, né, aquela equipe da Mística, da Sina e tal. E o Adversário, que é o inimigo do Forge. E eles acabam passando pelo Portal do Destino. E quando eles passam pelo Portal do Destino, eles são dados como mortos. E acaba começando a fase australiana dos X-Men, que eles vão morar numa cidade fantasma no meio do deserto australiano. Presta atenção na morte do Cifra, isso vai ser importante em algum momento. E agora a gente já pode falar de Inferno. Basicamente, os demônios do Limbo, que tu deve conhecer lá por conta da personagem Magia. A Eliana Rasputin. Esses demônios eles vêm para Nova York, porque é sempre Nova York, e os X-Men vão enfrentá-los. Um ponto muito importante desse evento é o surgimento da Rainha dos Doentes,
que ela foi apresentada, na verdade, lá Número 1 da saga dos X-Men. na primeira edição da saga dos X-Men, porque ela é a clone da Jean Grey. Isso tudo é explicado ao longo desse evento, porque... Não? Mais ou menos. Tá, tá. Depende do teu ponto de vista. Exatamente. Mas um ponto também muito central desse evento é o Senhor Sinistro, que ele é apresentado, que ele era o cara que contratou Os carrascos. os carrascos lá no massacre. Só que a gente não Isso. sabia até então. Massacrar os Morlocks. Massacrar os Morlocks. E a Madeleine Prior, ela é a mãe do Cable, né? Nathan Summers, que é filho do Ciclope também. E aqui no inferno ela quer sacrificar o próprio filho para abrir um portal entre o limbo e a terra e trazer os demônios do limbo pra terra. Pra ver como ela é queridinha. Mãe do ano, né? Aham. Com licença, eu sou Eric Lancha. Charles Xavier. Vão se ferrar. Aí agora a gente chega num jovem garoto que deveria ser médico, segundo a tradição da família, que é o Jim Lee, um dos desenhistas mais celebrados aí dos X-Men. Ele surge nessa fase Austrália. E Gui, eu acho que uma parte que não tá aí no guia, porque eu acho que não tem encadernado, e todo aquele rolo envolvendo o Wolverine tá crucificado num X, Sim, é nesse sim, momento, com os né? carniceiros, isso, é mais ou menos nesse momento, sim. Os carniceiros, eles perseguem o Wolverine, os X-Men e tal, e eles acabam entrando de novo no Portal do Destino e eles são divididos por várias partes do mundo com outras identidades. E aí a gente vai pro Programa de Extermínio, que é um evento onde surge a ilha Genosha, que é uma ilha que escraviza os mutantes. E quem é que participa aí desse evento? X-Men, X-Factor, Novos Mutantes e acaba morrendo o Warlock. Ah, isso também é importante, não? É. A expectativa é que a Panini republique, né? Será que a Panini vai republicar o Programa de Extermínio as maiores sagas dos X-Men? É possível, Tem depois, cara, depois que eles acabarem, talvez essa fase que eles estão preenchendo, é possível. É, seria legal. Mas outra que eles têm que republicar é a saga da Ilha Muir, que eu li há muito tempo nessa edição da Salvat de capa vermelha. Foi a primeira saga dos X-Men que eu li. Olha Aham. só. Foi uma saga que foi muito divertida pra ler, porque eram personagens que eu não conhecia. Eu tinha vindo dos desenhos animados dos X-Men, e era isso que estava tendo publicado no Brasil. E então foi muito divertido encontrar personagens diferentes. Ali também tinha um crossover com o X-Factor e os X-Men. Eles lutavam contra o Rei das Sombras, que estava manipulando algumas equipes, então eles acabam tendo um confronto direto. E isso daí acaba dando origem para as equipes Azul e Dourada que vão estar, né, aqui no Gênesis Mutante. Ó, chegamos então na No revista auge dos do X-Men. E hoje, se tu quer ler esse momento explosivo aí dos X-Men, tu tem que ler o Marvel Essenciais da Panini, que é então onde tem a segunda Gênese aí. E é um momento bem emblemático, né, Gui? Porque é quando... Porque assim, galera, nos anos 90, o desenho passa a ser mais valorizado que o roteiro. Então o Claremont, que até então era uma lenda dentro aí dos X-Men, ele começa a ser preterido. E ele começa a se irritar também com a Marvel, porque ele tem que escrever os roteiros em cima do que o Jim Lee desenhou. E foi um período meio curto de tempo que o Jim Lee tomou as rédeas dos X-Men, porque logo em seguida ele fundou a Image, né, com outros desenhistas importantes dos mutantes, como o Wills Portácio, Rob Liefeld e outros que eram de outras revistas, né? Que é importante falar também que o Jim Lee, ele definiu os uniformes que deram a cara dos X-Men na série animada da TV. E foi por onde eu comecei a acompanhar essa equipe que eu gosto tanto. Então, eu também. Eu via, assim, né? Era o desenho da Globo que eu mais gostava, Sim, assim, sim, né? sim. Eu olhava... E era o último que passava no programa. Mas então, vamos lá. O primeiro evento da era Scott Lobdell foi a Canção do Carrasco. Que era ele com o Fabiano Nicieza também, que também ajudava, né, nos roteiros. Na Canção do Carrasco, o Cable aparentemente mata o professor... Mata não, ele acerta o professor Xavier, ele fica entre a vida e a morte. Os X-Men precisam pedir ajuda pro Senhor Sinistro e pro Apocalipse. E eles acabam enfrentando o Conflito, que é o clone do Cable. Que é uma história bastante complicada e não é tão fácil de entender. Então a gente recomenda que vocês deem uma lida na Wikipédia, deem uma olhada em vídeos que falem sobre o Cable, porque talvez a coisa mais complicada dos X-Men seja a história do Cable. Agora a gente parte, então, para Atração Fatal, que é um outro crossover, né, dos mutantes, onde tem aquela cena icônica, né, até a própria capa ali da última edição da Panini, né, onde o Magneto vai remover o adamantio do Wolverine. Só que a treta é tão pesada, mas tão pesada, que o Xavier ele chega
a apagar a mente do Magneto. Isso. E a gente tá te contando esse spoiler porque ele vai ser importante daqui um pouco. E em Atrações Fatais também é interessante que o personagem Colossus, ele acaba ficando ao lado do Magneto. Ele vira um acólito do Magneto e abandona a equipe dos X-Men. Pra depois a gente ter a Aliança Falange. Agora a gente tem que juntar algumas peças que a gente jogou no tabuleiro Isso. algum tempo atrás. Vocês devem lembrar que morreu o Warlock. Então, através do Warlock, se descobriu que havia um vírus dentro desse personagem. Que também tem a ver com o braço do Cable. E essa raça, então, a Falange, né? Ela vem pro planeta Terra e ela quer dominar o planeta Terra. Mas o que impede eles de dominar o planeta Terra são os mutantes, porque eles não conseguem absorver os mutantes, transformar eles em tecno-orgânicos. Vocês vão ver em breve a Falange, porque a Panini vai publicar o ônibus da Aniquilação à Conquista. Que a Falange é o grande Que é vilão. a segunda saga da Aniquilação, que eu acho melhor que a primeira. Cara, eu acho muito pior. Questão de opinião, assim. Ok. Vamos agora pra Era do Apocalipse. Olha aí. Muitos leitores têm uma nostalgia por Vamos esse agora. evento. Vamos o quê? Agora, Era do Apocalipse, eu estou... Vamos lá. Galera, imagina o seguinte. Tu tá lá nos anos 90, lendo o teu quadrinho dos X-Men, e do nada, as revistas são substituídas. Toda a linha X-Men foi substituída e os personagens estão numa terra paralela. O Apocalipse, ele dominou vários países específicos, né, do globo. Não tem Vingadores, não tem Quarteto Fantástico, Não tem Homem-Aranha. não tem Homem-Aranha. O Legião, ele volta no tempo, o Legião, filho do Professor Xavier, ele volta no tempo pra matar o Magneto. Porque ele acha que assim o mundo vai ser melhor. Mas ele acaba matando o próprio pai, o Professor Xavier. Foi uma época em que o Joe Madureira, o Roger Cruz tiveram muito, né? Brasileiro, Roger Cruz. Tiveram muito destaque, né? Um desenho mais puxado pro mangá, tinha uma influência do mangá. Então é bastante divertido, assim, pra quem tava acostumado com o mundo dos X-Men, por exemplo, eu que lia na época e tal, e se deparar com um mundo totalmente novo, totalmente reinventado, com esses personagens que a gente gosta tanto, e ver como é que no mundo sem o Professor Xavier eles iam se virar. E tem o Wolverine sem um braço, que é um X. visual bem conhecido. Isso. Agora a gente vai ter que voltar um pouco para, novamente, peças que deixamos no tabuleiro Pra trás. para montar o massacre. Então, o que é o massacre em primeiro lugar? Vocês podem ver que esse personagem, ele parece um pouco o Magneto, bem parecido, na verdade, com o Magneto. E tem os poderes amplificados do Professor Xavier. Por quê? Eu não sei se vale a pena a gente explicar, porque é muito longo, eu acho. Mas tem relação com Atrações Fatais, por conta lá do lance do Xavier apagar a mente do Magneto. E surge essa criatura super poderosa, que é uma fusão dos dois. Ele quer destruir o mundo, ele captura o X-Men, o que veio da Era do Apocalipse, o Franklin Richards, o próprio Professor Xavier, e ele quer modificar a realidade. E para evitar isso, os Vingadores e o Quarteto Fantástico acabam se suicidando, se sacrificando, né? E passam a criar uma realidade chamada Heróis Renascem. Foi um experimento da volta da Image para Marvel. O Jim Lee, o Rob Liefeld, eles voltam para Marvel, mas isso não deu nada certo. E é conhecido como um dos piores revistas aí, né, da história. Você não vai me bater! Olha só! Que é isso? Vocês ainda não viram nada. Agora a gente vai fechar com chave de bosta os anos 90. Que teve coisas muito legais, tá? Sim. Vamos ser sinceros. Sim. Pô, a galera fala mal e tal, mas eu imagino o quanto foi divertido acompanhar esse monte de loucurada. Foi muito divertido. Operação Tolerância Zero é uma nova tentativa de criar novos sentinelas, né? São sentinelas meio misturados com humanos, e quem encabeça, né, o grande vilão por trás da Operação Tolerância Zero é o Bastion, que ele acaba sendo uma fusão entre o Molde Mestre e o Nimrod, que está aparecendo na saga dos X-Men, por exemplo. E daí os X-Men estão meio perdidos também por vários lugares, né? E o Homem de Gelo, ele acaba liderando uma equipe que tem novos personagens. O Gui colocou aqui também os vilões mais poderosos da Marvel, né? Que é um evento aí envolvendo o Magneto, mas porque cronologicamente. É um encadernado que existe, é uma guerra entre o Magneto e o Joseph, que é o clone do Magneto. Então, para explicar também essa guerra magnética não é muito simples, então é melhor que vocês leiam o encadernado se conseguirem encontrar ainda. Eu ia dizer as 3 pessoas que compraram esse encadernado, né? Porque eu nunca vi em lugar nenhum. Essa coleção flopou. E agora a gente chega no meu momento. Os novos X-Men. Esse momento é meu. Do Grant Morrison, que chegou
vindo da DC, depois de uma treta aí envolvendo o Super-Homem, e ele chega para revolucionar os X-Men. E, Gui, vamos lá, desde o Claremont, na verdade desde o Giant Size, é a maior revolução que acontece nos mutantes. O Morrison chega cheio de ideias, vocês podem ver que agora os mutantes, né, os X-Men, eles usam uniformes parecidos com o do filme dos X-Men, que saiu um pouquinho antes, é a época do Matrix também, né, então tava muito na moda esse visual. Ele queria fazer uma coisa meio estilo série de TV, como a Buffy, então ele queria uma coisa com temporadas, que pudessem ler pequenos arcos, né? Porque os X-Men eram... O Morrison, ele reclama, de certa forma, que os X-Men eram muito dependentes de cronologia. Então a ideia dele é dar uma renovada nesse conceito, o que dividiu os leitores, tá? Tu tem leitores antigos que não gostaram tanto da pegada, muitos leitores novos chegaram. Eu gosto muito do que o Morrison fez, embora ele tenha saído depois, né, por conta de divergências criativas aí, né, a Marvel foi tirando a liberdade do cara, Sim. e aí, enfim, ele vazou. O Morrison já cria a Cassandra Nova, que vai ser uma grande vilã, né, a irmã Vocês gêmea lembram de de Xavier. Genosha? A Cassandra Nova vai exterminar todos os mutantes de Genosha. Ao mesmo tempo, muitos mutantes queridos aí pelo público, né? O Shorn, o Bico, A Angel, o a não garota, o Phantom X. Phantom X. Também, vários mutantes aí que a galera gosta surgem. Cara, tem arcos memoráveis aqui, a rebelião do Instituto Xavier, quando tem a escola. O grande problema pra mim, Gui, é que a partir daqui desanda a maionese... Não, a partir do Planeta X, a maionese desanda num nível que... Ecos da Manhã, pra mim, é o ponto mais baixo do Grant Morrison. Que foi Dispensável, você não precisava. É um futuro alternativo, né? Isso. Vamos, seu pedaço de lixo espacial. Agora tente me aspirar. Vamos, tomara você se engasgue. E por conta dessa treta toda aí envolvendo o Grant Morrison, chegou o momento da Marvel trazer os X-Men clássicos de volta. Né? Trazer a cor aí pros uniformes, né? Fazer Uma pegada mais Chris Claremont, assim, dos personagens se relacionando mais, né? Tendo as suas tretinhas, sua novelinha. Aí volta a ser uma novela. Até no começo eles já relembram aquela coisa da Kitty apontando o dedo, né, pro professor Xavier, né? E o roteirista nessa época é Joss o Whedon. cara que foi dirigir depois o filme dos Vingadores. Te falar que eu gosto muito do começo dessa revista e do final. Eu acho que O meio fica meio... o final é muito bom, assim. Aí leva de novo os X-Men pro espaço, né? Algo bem Claremont também. A cura, né? O plot da cura mutante é interessante, que vai ser usado depois no filme dos X-Men 3, né? Conflito final. E os desenhos do John Cassaday, né? Que são sensacionais, são cinematográficos, widescreen, né? São muito bons. Então, gente, o problema é que essas duas fases, que são fases bem boas de começar a ler os X-Men, elas não estão disponíveis hoje, é muito difícil de encontrar, talvez tu consiga encontrar com alguma... Se tu conseguir o volume 1 aqui do Morrison, até talvez tu consiga os outros. Mas é bem complicado. Esse aqui, por exemplo, acho que tu consegue até o volume 1, mas estranhamente tu não consegue o volume 2. É uma situação meio bizarra. Mas a Panini vai republicar isso. Sim. Cara, Tanto que foi republicados os novos X-Men, né? Eles foram publicados na mensal, eles foram publicados em capa cartão e depois em capa dura, né? Então provavelmente vai sair, sim. Eu tenho até agora, eu até não acabei não mostrando. Capa cartão, né? Eu tenho até o capa cartão dos Surpreendentes. Isso. Bom, a gente não precisa falar, mas depois entra o Warren Ellis e fica bem mais ou menos aqui o Surpreendentes, a coisa fica... Nada surpreendente. Vamos pular então pra Dinastia M, que é quando a Feiticeira Escarlate diz... Chega de mutantes, tá demais, meu filho. E vai pra 200 mutantes na Terra. Quase, 198. Obrigado, 198. Assim, a Dinastia M, ela é muito importante, ela reverbera até hoje dentro da cronologia. É um evento muito impactante, tanto é que tudo que a gente vai comentar agora é uma consequência da Dinastia M. Que é essa ideia dos mutantes estarem para ser extintos. Isso. A Dinastia M é um mundo, né, que a Feiticeira Escarlate ela cria, né? Ela cria uma realidade onde é que os mutantes, né, são o centro do universo. Mas ela acaba chegando à conclusão de que isso não é tão bom e acaba gritando chega de mutantes no final da Dinastia M. Pra depois a gente ter o Complexo de Messias, que primeiro que tem Ed Brubaker, que pra mim já é legal. E Mike Carey, que também é muito bom. Mike Carey. Eu gosto. Tá, ok. Aqui a gente temos opiniões livres aqui nesse programa. Vamos lá. O Complexo de Messias vai apresentar... primeiro, galera, tá meio complicado de encontrar. Talvez tu encontre... Tá complexo. Mas então, esse é um crossover mutante, onde nasce
o primeiro, eu ia falar o primeiro X-Men, né? Mas nasce a Hope Summers, que é o primeiro mutante nascido pós-Dia M. É a esperança, né, que os mutantes voltem a aparecer no mundo. O nome dela é Hope porque, né, gente, esperança dessa retomada. E aí começa uma corrida de várias equipes para tentar encontrar essa criança. Purificadores, Carrascos, X-Men, X-Force. E isso também vai dar origem depois para a Guerra Messiânica, que é esse encadernado está bem fácil de encontrar, na verdade. Talvez porque ninguém queira ler. É um crossover entre a X-Force e o Cable, basicamente, em que o Bishop ele acha que a Esperança ela não é uma Messias, ela é uma profeta que vai acabar com os mutantes. Então o Bishop quer matar a Esperança Summers e o Cable e a X-Force querem impedir que o Bishop faça isso. Depois a gente vai para Vingadores e X-Men Utopia. Bom, já estamos no Reinado Sombrio, que é um momento sombrio Sombrio do universo Marvel, do universo né? Marvel. Que acontece depois da Invasão Secreta. Norman Osborn, ele se torna aí o grande chefão, cria sua própria equipe de X-Men, que são os X-Men sombrios, que tem, por exemplo, o Fera, lá da Era do Apocalipse. Isso, Manto e Adaga, Emma Frost com roupa preta, Namor. Nesse período, os X-Men, então, vão para a Utopia. Eles criam, por conta dessa treta toda com o Osborn, fica mais fácil eles criarem uma nação só dos mutantes. Que eles não estivessem sobre as leis aí dos Estados Unidos. Isso. E a Mansão X estava destruída no Complexo de Messias. Então eles acabam criando um novo lar para os X-Men dentro das ruínas do asteroide M, do Magneto, que caiu na Baía de São Francisco. Então eles passam de um extremo dos Estados Unidos para outro extremo dos Estados Unidos. A Panini pretende lançar então uma continuação do Utopia, né, que é o Nação X, que fala um pouco mais sobre essa vida dos X-Men dentro dessa ilha de Utopia. E entre outras ramificações que eu entendo que os planos da Panini sejam para lançar depois mais outros encadernados dessa fase, que é o Necrosha, que é quando a Selene ela traz de volta mortos mutantes, junto com o vírus tecno-orgânico da Falange. Também o Segundo Advento, que fecha daí a trilogia da Messias, né, que tem a ver com a volta dos Sentinelas, com os X-Men indo para um futuro alternativo. Treino encerrado. E aí a gente chega no Cisma, que é quando o Ciclope e o Wolverine vão tretar sobre como educar a nova geração de mutantes. Então, um tem uma visão de que as crianças têm que ser forjadas no fogo da batalha, e outro não. E isso vai dividir os X-Men. E isso é importante de ser citado, porque vai ter, enfim, algumas reverberações para o futuro. Mas aí a gente vai ter a equipe do Wolverine lá na escola, e vai ter aí a equipe do Ciclope. Isso, nessa época foi chamado de regênese essa fase dos X-Men, e muitos títulos eram alinhados com o Ciclope e outros títulos eram alinhados com o Wolverine. Então tinha Uncanny X-Men, que publicavam o primeiro título principal, que publicava a equipe do Ciclope, e Wolverine e os X-Men, muito por causa do desenho Wolverine e os X-Men, que trazia a equipe do Wolverine, que tinha a escola do professor Xavier, chamada agora Escola Jean Grey, que ficava em cima de um filhote de Krakoa. Olha só. E aí também já tem uma semente pro futuro dos X-Men. Aí a gente colocou aqui só como referência, né, o encadernado da Salvati, do Regênese, que eu queria muito ler, até eu vou tentar correr atrás. E agora a gente vai para Vingadores versus X-Men, que é esse evento que eu tenho aqui na minha mão. Bom, a Força Fênix está voltando para a Terra. Os Vingadores têm uma ideia do que fazer com a Força Fênix, né, que são esse poder aí que a gente conheceu lá na Jean Grey, e os X-Men têm outra, né? Enquanto os X-Men acreditam que isso é um patrimônio mutante, os Wolverines, Os Vingadores. os Vingadores querem destruir a Força Fênix, né? E é interessante que o receptáculo seria a Hope, Seria Hope Summers, né? que faria todo sentido. Sim, sim. Porque ela dá um sinal, né, disso, né? Também quando ela surge, a fagulha, né? Que ela surge ali, as luzes mutantes, né? No Complexo de Messias tem um sinal de Fênix, né, no olho dela, assim, então isso fica por anos sendo, né, chocado ali, né, pra depois vira a nossa galinha de fogo, né. Galera, esse guia ele praticamente acabou. A gente não vai entrar em tantos detalhes sobre o guia Nova Marvel, porque tá bem fora de catálogo, porque a gente não acha tão legal assim. Foi uma fase bem conturbada, assim, o Bendis, ele faz, né, um estilo Bendis, né, de fazer as histórias, que ele não pesquisa muito, não se preocupa muito, né, com isso, e ele faz do jeito que ele acha que deve ser.
E uma coisa interessante que ele trouxe nessa época foram os X-Men do passado. A ideia genial dele foi trazer Foi boa. os Tu X-Men. achou? Assim, eu acho que durou mais do que deveria. Sim, Foi uma sim. coisa meio tipo, tá, É. beleza, pra onde é que isso vai? Enrolado. Nesse período, o Ciclope ele se torna um revolucionário mutante. Uhum. E essa foi outra pataquada dessa fase, porque existe a grande revolução. Gente, são vários encadernados desse período. Que promete uma grande revolução que o Ciclope vai fazer e Não, e o acontece. Ciclope. Não acontece nada. Não. Por outro lado, na outra revista, né, os novíssimos X-Men, tinha os X-Men do passado que foram trazidos pelo Fera para o presente. E a ideia do Fera era convencer o Ciclope a parar com a sua revolução, que no fim não era nada, né? Tudo não serviu nada pra nada, né? Não precisava ter trazido ninguém pra convencer o Ciclope que olha só como tu era, olha como o passado... Olha como tu era fofinho. É legal de dizer que nesse momento a gente tem toda aquela treta envolvendo a Fox, direitos dos X-Men, Marvel. Studios. Então é um período que provavelmente nunca vai ser republicado. É obscuro para os X-Men, que até os Inumanos estavam tendo mais valor na Marvel. Teve guerra com os Inumanos dos X-Men, teve a fase do Jeff Lemire, que foi totalmente mexida pelos editores, né? Que o coitado nem teve muita liberdade para fazer as coisas. Nesse meio tempo teve as Guerras Secretas também. E aí agora o Gui me lembrou aqui em off do melhor título. Que acho que é o X-Men Red. X-Men Red, que é o mais digno de nota, assim. Que é... Isso. Dessa fase, assim, das equipes coloridas, né? Que tinha o Blue, tinha o Gold. Esse retorno, né? Isso. As A equipe da equipes. Jean Grey, né? Pra mudar o mundo com a ONU. Mas, para terminar, então, agora temos aí fase... Né, a gente pulou um bocado, mas aí a gente chega na fase Jonathan Porque Hickman. também não teve nada de muito destaque, né? Infelizmente. E a nossa aposta é que na CCXP 2023, né, agora em dezembro, a Panini republique os X-Men do Hickman. Pelo menos a minissérie principal, né? É. Que é Potências de X e Dinastia X. Que é muito legal, é outro ponto de entrada bem bacana. É a fase mais revolucionária desde o Grant Morrison. Isso. E que talvez esteja acabando, porque agora lá fora tá rolando A queda do X. queda do X. Então, E fechamos ano que um vem, ciclo. provavelmente venha também filme de X-Men, vai ter a animação dos X-Men, então eles acho que vão preparar um terreno. Já tá vindo um novo editor em chefe para os X-Men, o Tom Brevoort, que pegou os Vingadores na época do filme dos Vingadores, então acho que ele deve estar preparando um terreno pro filme dos X-Men. Isso é verdade? Podem nos curar? Não podem nos curar. Porque não há nada a ser curado. Não há nada de errado. Com nenhum de nós, aliás. Ô Gui, valeu. Fizemos história aqui nesse vídeo. Mais uma vez. Mais uma vez. Lembre de entrar no Catarse, do Olhares sobre os X-Men, livro organizado pelo Guilherme aí para desvendar o mundo dos mutantes. Não é um guia, é só um compilado que fala um pouco mais profundamente sobre os X-Men. Esse vídeo ele complementa o livro. Olha que Isso, como com existe certeza. uma sinergia Exatamente. entre nós. Aham. A gente tentou pensar em alguma piada envolvendo o Tchau, já que começou com Tudo Bendis e tal, a gente não conseguiu. Tchau, Verini. Não deu. Então a gente só quer pedir para tu clicar no botão do like. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.